Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa aproveitar melhor o nosso passo, a nossa projeção, porque aí a gente começa a nossa prece, a gente vai já buscando uma boa sintonia, entrando em comunhão com os bons espíritos, para que a gente possa aproveitar tudo isso, para utilizar em nossas vidas. Então que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nos abençoe, que esteja sempre conosco, Pai, no momento das nossas dificuldades, para que a gente não desista, mas para que tenha sempre a força e a vontade de prosseguir com determinação, aproveitando essa existência com sabedoria. Que os bons espíritos que o Senhor coloca no nosso caminho para nos ajudar, sempre estejam ali nos intuindo, nos fortalecendo, para que a gente siga com vontade de praticar esses ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. A nossa leitura de hoje é uma passagem que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo fala inteiramente da reencarnação. É um capítulo que não é para ser lido e apreciado a beleza dos textos, não. É para a gente refletir, compreender, e viver com mais responsabilidade. A gente aproveitar tudo isso, para que a gente possa evoluir. E tirar de uma vez por todas qualquer incerteza que a gente tem a respeito da reencarnação. Porque a reencarnação é uma palavra nova, para falar da volta do Espírito, mas não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. A reencarnação ela está contida lá nos textos do Velho Testamento. E aqui Jesus não deixa dúvida, ele fala de uma forma muito clara para a gente da reencarnação. Só que lá antigamente, lá atrás no Velho Testamento, eles não entendiam, não tinham uma ideia precisa como as coisas aconteciam. Então chamavam de ressurreição, pelo qual a gente já sabe que a ciência deixa muito bem claro que isso não é possível, a volta do corpo. E a reencarnação é a volta do mesmo espírito em corpos diferentes a cada encarnação, a cada volta à Terra para viver as experiências, E aí, essa frase é uma frase na qual o Nicodemos, que é um fariseu, doutor da lei, que procura Jesus, e ele tinha uma sabedoria imensa, procura Jesus querendo compreender como Jesus operava os milagres. E aí Jesus responde para ele que ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. E ele não compreende. E Jesus está dizendo, ninguém pode entender as coisas do céu, se você não reencarnar de novo. Para cada encarnação a gente aprendeu um pouquinho. Esse é o único caminho pelo qual a gente vai compreender esse reino, e viver, porque ele vai estar dentro dos nossos corações a partir do momento que a gente entender e praticá-lo. Aí, o foco da nossa leitura é o item 10 e o 11. O item 10 está fundamentado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 15. E segundo Mateus, ele narra para a gente que aconteceu dessa forma, e eu vou ler o que está no texto. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. E a gente fala, pera lá, mas a que tempos, Jesus tá falando aqui, que negócio é esse? João Batista estava encarnado naquela época, o que Jesus está falando aqui que nós não estamos compreendendo, Pois bem, ele está fazendo alusão ao tempo em que João estava encarnado como Elias. Lá no Velho Testamento, a gente procurar, a gente vai ver passagem que fala do Elias lá no Velho Testamento. Então ele está falando que lá naqueles tempos, João estava encarnado como Elias. Aí ele fala desde os tempos de João Batista até agora, até aquele momento em que João estava encarnado, era contemporâneo a Jesus, eram parentes, primos, e tiveram uma convivência juntos, se visitaram, brincaram quando criança, e João veio aqui para passar o bastão para Jesus, e depois a gente vai entender um pouquinho mais isso, E voltando aqui o texto, ele fala que todos profetizaram, que quem bem quer compreender,
ele mesmo é o Elias que há de vir. Então aqui Jesus não deixa dúvida, né? Quando ele fala, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ele mesmo quem? O João. Ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Quem tem condições de compreenda e aproveita a reencarnação com responsabilidade, né? Porque a finalidade disso aqui é a gente entender que não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Kardec trouxe essa palavra nova para designar quando o espírito está aqui na matéria, encarnado, e quando ele está no plano espiritual, desencarnado. Mas a volta do espírito é citada em vários textos, né? Lá no Velho Testamento tem passagem que fala disso. E aqui ele está falando também, ele faz uma alusão, né, quando ele fala que o reino dos céus era tomado pela força, e os que faziam violência eram os que conquistavam aquilo, né, acabavam conquistando. Ele está fazendo uma alusão à lei mosaica, que lá naquela época, né, o pessoal corria atrás da terra prometida, que era o paraíso dos hebreus. A gente não entendia muito bem e achava que estava falando da terra material mesmo. E como a gente era um povo muito duro, bárbaro, violento, a gente conquistava passando por cima de tudo, com muita violência mesmo, né? E ele está falando, a partir de agora, até agora, mas a partir de agora vai ser diferente, porque havia as profecias que estão lá no Velho Testamento, que ele fala, desde os tempos de João Batista, né? Os profetas e a lei, até João, de novo, né? Agora, profetizar. Profetizar o quê? A necessidade da nossa mudança. Que a gente precisava mudar, se preparar para receber o Messias, porque tinha a profecia que o Messias iria vir, né? Mas que para isso era necessário a gente estar um pouquinho mais preparado para receber, para compreender o que Jesus ia trazer, a boa nova que Jesus ia trazer para a gente, né? Que era a mudança. E ali, quando a gente está estudando os textos de Jesus, ele tem aquela promessa, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados que herdarão a terra, os pacificadores, os que serão chamados filhos de Deus. E é essa nova que a gente precisava compreender, que a partir dali não iria ser mais pela violência, mas pelo amor, pela brandura, né? E aí, vou lá no item 3, para a gente compreender isso aqui, né? Essa profecia, os apóstolos perguntam para Jesus... por que os escribas diziam que o Elias há de vir primeiro do que Jesus, né? Para restabelecer todas as coisas. Porque eles ficam aquela coisa, não é? Jesus está aqui, cadê Elias, né? E Jesus responde para eles. Ele já veio, mas não foi reconhecido e fizeram dele o que quiseram. Então os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista. E ele confirma, quando ele fala, ele mesmo é o Elias que há de vir. Aí não fica dúvida que Jesus está falando de João, né, dizendo que ele veio e que ainda iria voltar. Não importa para a gente entrar na nossa curiosidade, para querer esmiuçar, saber, né, quem é essa personalidade que poderia ser o João Batista. Não é isso que vai agregar na nossa evolução. O que vai agregar aqui é a gente não ter dúvida que a reencarnação é o único caminho pelo qual a gente pode ser feliz. É o único caminho pelo qual a gente pode compreender e ver esse reino de Deus no qual Jesus fala aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, que a gente, de uma vez por todas, coloque isso, fixe isso dentro dos nossos corações e da nossa mente, não tenhamos dúvida. Que a reencarnação, ela sempre existiu. Se não fosse verdade, Jesus teria combatido como combateu várias outras inverdades. Pelo contrário, ele sanciona como uma lei necessária a nossa evolução. É o único caminho pelo qual a gente pode conquistar a posição de um espírito relativamente puro, né? Porque perfeito só Deus e puro só Deus, né? Então a gente vai ter aí a nossa perfeição relativa, com certeza, através das nossas encarnações, que a cada vez que a gente vem para cá, nós estamos colocando em prática como se fosse um estágio, né? Para ver o quanto a gente está evoluindo, daquilo que a gente aprende, se prepara no plano espiritual, a gente vem aqui viver, né? Fazer a prova, para ver se realmente a gente está passando de ano, se nós estamos evoluindo. Isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, como espírito encarnado, de aproveitar a nossa encarnação, sabendo que ela está aqui, para a gente aproveitar para a nossa melhoria, para a nossa evolução, fazer a nossa reforma íntima e elevar a nossa moral, né? E o Kardec faz um comentário aqui, que ele fala assim, se o princípio da reencarnação expressa em João
poderia ser interpretada num sentido místico ou alegórico, na passagem de Mateus, lá no João, ele está citando no capítulo 3, a passagem de Nicodemos, que é muito bonita, né? Mas aqui no Evangelho de Mateus, é impossível a gente ter dúvida, porque ele está afirmando, é uma afirmação positiva de Jesus quando ele fala ele mesmo é o Elias que há de vir, né? Então, para a gente pensar sobre isso, e tendo a certeza que sempre existiu, o que é novo é a palavra, é a volta do Espírito em corpo diferente, é o mesmo Espírito, mas em corpo diferente a cada existência. E é isso que a gente precisa guardar, não ter dúvida, e aproveitar todos os recursos e essa grande oportunidade misericordiosa que o nosso Pai nos concede, né? Vamos fazer as nossas orações? Então vamos, nesse momento, pegar o que tem de melhor dentro da gente, em forma de vibrações. O nosso desejo é que elas possam se estender a todos aqueles que se encontram em posições de moradores de rua, em condição de moradores de rua, hospitais, que estão internados, passando por seus problemas de doença, seja física, mental, espiritual, qualquer que seja. Vibremos por todos aqueles que se encontram em asilos, presídios, orfanatos, abrigos, entre tantas outras situações necessárias de amparo e socorro, e tudo o que for possível dentro da lei que seja feita por cada um. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados. Nosso desejo é que todos estejam bem, em paz, seguindo as suas caminhadas. Pedimos a Ti licença para vibrar por nós mesmos, Pai, que somos necessitados do Teu amparo, da Tua misericórdia, para que tenhamos coragem de aproveitar esse momento com muita responsabilidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos tomar o nosso passo para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual, para que isso reflita, né, no bem-estar do nosso corpo físico. E assim a gente agradece e vamos também pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que ela possa receber o benefício do passe. E a gente encerra a nossa presença de hoje, agradecendo ao Pai pela oportunidade, que a gente possa refletir e aproveitar tudo isso, e desejando que, se Ele permitir, a gente possa se encontrar mais uma vez. Graças a Deus. Desculpa o barulho, mas começar a fazer barulho aí do lado.